aqui no Brasil, Maceió está em alerta máximo para o possível colapso de uma mina da Braskem. Bairros da cidade já afundaram quase 2 metros apenas nos últimos 3 dias. Em meio a esse caos, a população, claro, pede ajuda e as autoridades correm para buscar alternativas. A repórter Letícia Miyamoto traz as informações. Boa noite, Letícia. Em relação a esse cenário, cresce a pressão pelo início de uma CPI da Braskem. E o governo federal decidiu alguma coisa em relação a isso? Bem-vinda. Oi, Tiago. O governo federal autorizou o reconhecimento do estado de emergência para Maceió. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A medida já seria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Além disso, órgãos de defesa civil demonstraram muita preocupação com o possível colapso da estrutura a qualquer momento. A pasta, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, afirmou que acompanha de perto a situação da capital alagoana, que tem sofrido com abalos sísmicos constantemente, considerando as atividades da empresa. Nessa sexta-feira, as autoridades se reuniram para apresentar todas as informações que já foram levantadas a respeito deste tema e também traçar uma estratégia junto com as defesas civis para o atendimento dessa população da região. Por meio de uma nota, a Braskem se manifestou e afirmou que continua monitorando as atividades ali da mina 18 e que toma todas as medidas possíveis, cabíveis para a situação e contra possíveis ocorrências. Respondendo também parte da sua pergunta, falando mais sobre a questão da CPI, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse também nessa sexta-feira que a instalação de uma CPI para investigar a empresa, nesse caso, é fundamental para que a Braskem seja de fato responsabilizada. Na avaliação de Renan, é preciso sair da esfera jurídica para apresentar para a população os motivos que fizeram Maceió entrar em estado de emergência. O ministro chegou a Maceió nessa última quinta-feira, portanto, ontem, e lidera uma comitiva do governo federal que trata dessas ações que buscam a prevenção para possíveis colapsos ali na capital alagoana. O pedido de instauração da CPI está travado no Senado e a gente lembra também que no dia 24 de outubro, Rodrigo Pacheco leu o requerimento que pede autorização para a CPI, para a criação da CPI para investigar as atividades da empresa. A partir da leitura, os partidos já podem indicar os representantes para a CPI, mas até o momento não houve nenhum desdobramento sobre esse tema específico. Tiago. Letícia Miyamoto trazendo as informações, eu já vou chamar a Dora Kramer. Ô Dora, essa questão que vem acontecendo pode apressar ainda mais os trabalhos da CPI, a CPI que ficou parada até agora, não houve até indicação de nomes, porque há também uma disputa local entre políticos graúdos aqui do Brasil, Qual a leitura política disso, Dora? Exatamente. Bom, essa CPI deve sair diante desses acontecimentos, não tem como não sair. Agora, é importante que isso não se transforme numa disputa política entre Renan Calheiros e Arthur Lira, que são alagoanos e adversários ferrenhos lá no local, porque essa história, que vem desde 1970, tem responsabilidade, obviamente, da Braskem, mas, obviamente, do poder público, desde que quem é que deu autorização, tem estudo de impacto ambiental para esse tipo, 35 minas no subsolo de Maceió, numa área densamente povoada, e uma CPI tem que levar a coisa a sério, porque o senador Renan está propondo, o ministro Renan Filho está defendendo a CPI, agora o ministro Renan Filho foi governador de Alagoas de 2015 a 2022, não é? Então também tem a sua responsabilidade ali e espero que uma CPI dessa envergadura, com um assunto seríssimo deste, ela não enverede e a gente não caia nesse campo de uma disputa política entre dois políticos, como você se referiu, super graúdos no âmbito, na cena política nacional. Vilela, mas de qualquer forma não deve dar muito tempo, pelo menos para esse ano, A CPI pode até ser instalada, ter uma ou outra sessão, mas isso vai ficar para o ano que vem. Com certeza, para agora nada, até porque a pauta está cheia e os dias são poucos até o início do recesso. Agora, esse é o tipo de tema que eu tenho dúvidas se de fato cabem numa CPI.
Eu entendo que a CPI ela é muito importante, mas especialmente quando você tem temas onde há um aspecto minimamente político para a discussão. Esse caso entra talvez em elementos muito técnicos, elementos históricos. Eu tenho dúvida se essa CPI vai encontrar alguma coisa. A impressão que eu tenho é que a CPI vai virar um palanque para um atacar o outro, especialmente nesse ambiente efervescente da política de Alagoas que a gente está vivendo já há algum tempo. Agora, Dora, eu apelo pela sua experiência de tanto cobrir os governos e o Congresso Nacional. Isso era muito, em relação ao que poderia acontecer, já era mais ou menos um caminho cantado em relação a isso. E o governo não fez nada, os governos locais também, ao que tudo indica, não fizeram nada. E há falha em relação à gestão de uma coisa dessa, né? Completamente, é negligência total. O que a gente está vendo é um caso de negligência. E tem também a agência federal, Sim. não é? A agência que regula esse setor. Então, uma CPI, por isso que eu digo, se ela for instalada, ela vai sobrar para todo mundo. Se não sobrar para todo mundo, na apuração de ver quem teve responsabilidade, desde lá, eu não me lembro, estava aqui quebrando minha cabeça para saber quem era o governador de Alagoas nos anos 70, Divaldo Suruagi, Guilherme Palmeiras, enfim, pessoas que já não estão mais aí, mas que os herdeiros deles estão, desde quem autorizou isso, por que autorizou, em que condições autorizou, não é? E essa negligência total, o que nós estamos vendo agora é a explosão do caso, que ainda bem que não tem morte, mas tem famílias desabrigadas em 5 bairros de Maceió, não é? Onde é que estão essas pessoas? Como elas serão indenizadas? O que fazer da vida delas? É um caso, eu acho, fora o desastre ambiental, que se avizinha, se houver mesmo essa abertura dessa cratera, influindo em abastecimento de água, porque a Lagoa do Mundaú, ela é usada para várias coisas. Então, é um caso absolutamente terrível o que a gente está vendo em Alagoas. E eu te confesso, conheço a realidade de Alagoas, cobri muito tempo o governo Collor todo, mas eu não tinha ideia de que isso acontecia lá.